are possible. Only believe. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Fear not, little flock, whatever your lot. He enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone. So carol his presence in darkness and dawn. All things are possible. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Bom dia com Jesus. O Senhor continue nos abençoando em mais esta manhã. A nossa meditação, sábado, nosso lendo, meditando e orando. Este programa que vem para nos ajudar, para fortalecer as nossas almas, para que nós possamos nos aproximar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos está na palavra. E nesta feita nós continuamos ainda a meditar na mensagem, na passagem, do apóstolo Tiago, de Tiago, capítulo 2. Estamos agora já quase finalizando o capítulo 2 da carta de Tiago, e vimos no nosso último culto, muito bom, as pessoas, a lei da liberdade, Liberdade é a fé. Nós vimos aí a lei da liberdade. Vamos dar continuidade esta manhã. Vamos ler então Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Nós vamos dividir esse trecho do 14 ao 26 em duas partes. Muita coisa boa. Quando tem bastante alimento na mesa, assim, você vai um pouquinho de cada, e assim vai alimentando as nossas barrigas espirituais. Então vamos ler carta de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, em vão, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela tua santa e poderosa palavra. Cada um de nós, esta manhã, possa tomar da sua porção. Obrigado pela noite, pelo descanso, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Ajude-nos mais uma vez nessa simples e pequena meditação, aonde nós nos aproximamos de Ti, e é tudo que nós precisamos é o Senhor. Não precisamos de mais nada a não ser o Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo está baseado em fé. Tudo que nós vamos fazer, tudo está baseado em fé. Sem a fé, tudo é morto. Por isso que o título desta programação é A Fé Morta. Porque sem fé, tudo é morto. Sem fé não passa de um esforço humano, porque é a fé que nos leva a alcançar tudo o que nós precisamos de Deus. Mas não é só uma fé pedinte. Eu sempre falo isso e ensino isso, porque às vezes tem uma fé pedinte, uma fé que, sabe, aquele crente só pedinte. A fé não é só isso, só para pedir. Mas a fé é tudo que nos move. A fé, ela afasta o medo, a ansiedade, a insegurança. Por isso que a fé, ela é a base da vida cristã. A base da estrutura da vida cristã é a fé. Porque com fé, quando vem as tempestades, quando vem as contradições, quando vem a circunstância, ela pode te abalar por fora, mas não te destrói por dentro. Nenhuma circunstância, problemas, pode destruir por dentro. Quando eu digo por dentro, a sua fé. Estou falando dos seus sentimentos, de chorar, de sentir, que é algo que está dentro de nós, né? Chorar, sentir. Profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele nos fala que nós não somos feitos de serragens, que nós temos sentimentos. Somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos sentimentos. Então, nós não estamos negando os nossos sentimentos. Mas, como já aprendemos, não somos dominados. Então, a fé é a base. Sem essa base, você tem uma fé morta. Você diz da boca para fora que tem fé, mas, na verdade, essa fé não produz. A fé morta é a fé que não produz. Você, quando tem uma fé morta, isso é muito profundo, por isso eu estou indo bem devagar. A gente comer este alimento nesta manhã bem devagar, para que você leve isso para a sua vida prática, para a sua vida vivida, para a sua vida diária. Quando você... A fé, ela vai fazer você agir por fé. Não é só falar, dizer, mas a fé vai sempre levar a uma ação. Seja uma ação física mesmo, como aconteceu com Sansão. Como assim uma ação física, pastor Ezequias? Como aconteceu com Sansão. Sansão, pela fé, pôde pegar ali aquela queixada seca de jumento, matar 1000 filisteus. Pela fé, Sansão pôde levantar aquelas portas da cidade, colocar sobre seus ombros e levar para cima da montanha. Isso foi pela fé. Pela fé,
Davi pôde derrubar o gigante. Então, isto é uma fé em ação. É uma fé em movimento, até físico mesmo. Agora, quando o rei Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe, também era uma fé em ação. Ele não estava ali num combate com espada, com nada disso. O Senhor combateu por ele. O Senhor mandou os anjos para combater a favor do rei Ezequias. Mas era fé. Ele foi e orou a Deus. Olha o que ele está fazendo. Olha as ameaças que ele está fazendo para o seu povo. Não é para mim. Não é um orgulho ferido. A fé dele não era um orgulho ferido, mas era uma fé sincera. Senhor, olha as perseguições, olha as ameaças que ele está fazendo para o seu povo. Deus, através do seu profeta, mandou um recado para Ezequias. Então era a fé de Ezequias. Apesar dele não estar ali com a espada naquele momento, com os seus soldados, ou indo lutar contra um gigante físico, como Davi foi, como Sansão teve que lutar contra um gigante, entre aspas, né? Muitos homens querendo destruir Sansão, e Deus usou poderosamente Sansão, a fé entrou em ação. Então eram gigantes físicos, mas não é só gigantes físicos. Deus promete nos ajudar. Mas também nesses gigantes circunstanciais, que às vezes não estão à vista, mas estão presentes. Para tomar uma decisão, aquela sabedoria da fé está ali. Então tudo é com base na fé. Sem fé, você tem a fé viva e você tem a fé morta. Fé morta é aquela fé apenas intelectual. É a fé que não desce para o coração. E Tiago está falando sobre isso aqui nesta passagem. E a fé sem as obras, ela é morta. Sempre a fé sem as obras é morta. Uma fé que não produz é morta. Então, se você tem fé, você terá obras também. Agora, sempre eles falam sobre uma contradição entre o apóstolo São Paulo e entre Tiago, porque Tiago disse que nós somos justificados pelas obras, e Paulo diz que nós somos justificados pela fé. Se eu não me engano, é Efésios 2, a partir do verso 8. Eu não anotei, né? Deus traz uma inspiração, você não anota, mas depois você verifica aí. Creio que é Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, e fala isso, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Veja que Paulo fala mediante a fé. Mas o que nos salva não é nem a fé, nem as obras. O que nos salva é a graça de Deus. A graça mediante a fé. Então, o que se estendeu para nós quando eu não conhecia Jesus? Vamos dar esse exemplo, né? Para ficar bem claro nesta primeira parte. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu não amava Jesus, Jesus já me amava. Jesus já me conhecia. Ele já sabia que eu seria um filho dele. Ainda que, por vezes, eu andei por caminhos difíceis, andei fora do caminho de Deus, estava andando numa vida que desagradava ao Senhor. Porém, Deus já me conhecia. Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim. Ele já tinha morrido. Pela graça, ele morreu por mim na cruz do Calvário. Mesmo sem eu ter conhecimento disso. Mesmo sem eu falar assim, eu tenho fé em Jesus. Às vezes, mesmo estando lá, como eu falei, num caminho fora da palavra, sem saber o que é fé em Jesus, nem nada, mas a graça de Deus já estava ao meu favor. Já estava disponível ao meu favor. Até que Deus cruzou o meu caminho e eu conhecia a palavra. E ali, quando eu conhecia, eu nasci de novo, tirei todos os desejos mundanos e veio, qual foi a primeira obra da graça na vida de um cristão? Sabe qual que é? A primeira obra da graça na vida de um cristão é a fé.
São 7 obras da graça que são feitas na vida de um cristão ao longo da sua jornada aqui na terra. Nós podemos falar sobre. Mas para esta meditação, guarde isso. É a primeira obra da graça. Quando a graça encontra com você, pecador, você que me ouve, que não conhece a palavra do Senhor, está ouvindo esta programação, alguém te enviou esta programação, você está ouvindo pela primeira vez, lembre-se disso. Quando a graça salvadora entra na sua vida, você tem um novo nascimento, você, a partir de agora, tem a primeira obra da graça. E esta primeira obra da graça é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa desse alicerce, dessa base, para que então você prossiga. Sem esse alicerce, sem essa base, você sempre será uma pessoa errante na vida cristã. Não tem novo nascimento. Você não pode falar assim, eu nasci de novo e não tenho fé, não creio na... Até um absurdo, né? A gente às vezes fala uns exemplos absurdos, mas só para que fique claro para todos. Já pensou? Falar assim, eu sou cristão, nasci de novo, mas não tenho fé nenhuma. Não tem como, é uma contradição. Não tem como uma coisa ou outra. Porém, a fé, ela pode ser uma fé viva ou pode ser uma fé morta. E a fé morta é aquela fé apenas da cabeça. E a pessoa diz uma coisa, pensa uma coisa, mas pratica outra. Porque a fé é ação, a fé é prática. Quando você recebe a fé de Deus, ela, como eu falei no início desta programação, ela te afasta do medo, ela te afasta da insegurança, da ansiedade. Ainda que as coisas externas te machuquem, internamente você não é abalado. Internamente na fé, sentimento. Você não é abalado. Você não deixa Jesus por nada, irmão. Você não deixa a palavra por nada. Nada pode me afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. É isso que a verdadeira fé produz no coração do cristão. Ela produz esse sentimento que nada, nem a morte, nem a doença, nem a espada, nada poderá me afastar do amor. Nada. Porque é uma fé viva. Por outro lado, a fé morta é aquela fé apenas intelectual, apenas mental. É uma fé que não sabe esperar, é uma fé que não consegue, apenas tem palavras, versículos bíblicos, mas está ainda no intelecto. Está ainda no intelecto. Não tem jeito. Nós somos salvos pela fé. Agora, tudo isso vem de Deus, vem daquela graça provedora de Deus. Sem fé, se você não crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, então é por isso que o pecador ele é salvo pela fé, mediante a fé, salvo mediante a fé, pela graça de Deus, Efésios 2, e ali pelo verso 7, 8, 9, ali, você vai encontrar isso. Depois, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus sem fé, porque você não está vivendo aquela fé que você profere. E tudo que fazemos sem fé, Paulo disse isso em Romanos, capítulo 14, versos 22 e 23, ele fala que tudo o que fazemos sem fé é pecado. Então, tudo que nós vemos ali em Hebreus 11, ele apresenta uma série de homens e de mulheres que agiu de acordo com a palavra de Deus. Não importava o preço que eles teriam que pagar. Então, a fé não é um sentimento vago produzido dentro de nós. Sabe? A fé não é esse sentimento vago produzido dentro de nós, apenas um sentimento. A fé ela é uma substância. Porque a fé ela é a certeza de que a palavra de Deus ela é verdadeira.
E ela é aquela convicção de que seremos abençoados se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus. E nesses parágrafos que nós lemos, Tiago ele fala sobre essa relação entre a fé e as obras. E muitas vezes as pessoas ficam ali discutindo, eu tenho que fazer obras. Se eu não fizer obra, eu não vou ser salvo. Eu tenho que ter obra para ser salvo. Eu não preciso ter fé, não preciso crer na palavra, não preciso crer na Bíblia. Basta apenas eu ter obras, eu ajudar as pessoas, o necessitado, as pessoas na rua. O que importa é isso. Eu tendo isso, tá ótimo. Não preciso de mais nada. Apenas ter obras. Não. E aí é aonde vem o engano. Porque a obra é fé expressada. Guarde isso também. A obra é fé expressada. Porque as pessoas com fé morta, elas colocam palavras, na verdade, no lugar dos atos. Sabe o vocabulário correto da oração, vai fazer aquela oração. E pode citar, como eu já falei, versículos bíblicos, mas a vida dela não condiz com o discurso, com aquilo que ela fala. Elas acreditam que as palavras têm o mesmo valor do que as obras. Mas elas estão enganadas, porque Tiago dá uma ilustração bem simples para nós aqui. Um cristão precisando de roupa, de alimento, entra na igreja, aí a pessoa de fé morta observa aquela pessoa que entrou, vê suas necessidades, mas não faz coisa alguma. Não oferece uma roupa, não oferece um alimento, não oferece nada. Em vez disso, oferece para ele uma palavra piedosa. Ele morrendo de fome, e ele vai dar uma palavra piedosa. Depois diz assim ainda para ele, verso 16 de Tiago 2, né? Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Fala. Olha, você deve seguir o caminho de Deus. Você sai dessa vida de andar na rua, sujo, passando fome. Você tá até amarelo de fome, rapaz. Tá aí batendo os queixos de frio, mas Deus pode te aquecer, a palavra pode te alimentar. Vai em paz, o culto acabou, vai em paz, visite a gente mais vezes, vai com Deus, tchau. É isso que o Tiago está. Que é a fé morta. A fé morta, ela coloca palavras no lugar da ação, do ato. Fica só falando. Seja colocando algo em prática em relação ao seu irmão, como o Tiago está falando aqui, em relação ao próximo. Ou até mesmo na circunstância da vida, como eu já citei. Nos dois casos. Então, Tiago deixa claro isso para nós. Alimento, roupa, são necessidades básicas de todo ser humano. E a gente pode ver isso através da Bíblia. Ajudar o necessitado. Paulo fez isso. Porque ajudar o necessitado é uma expressão de amor. E a fé opera pelo amor. Gálatas 5, verso 6. A fé opera pelo amor. Agora, um amor que não cuida, não é amor. Então, obra é fé expressada. Se você crê em Deus, se você tem fé verdadeira, fé real, fé viva, você vai expressar isso. Vai querer ajudar ao próximo, você vai saber também, quando vier uma circunstância, a sua fé, melhor dizendo, está prontamente ali para agir, para dizer, olha, Deus é maior que esse problema, que é maior que essa circunstância, mas não é só de falar, não. É de tomar posse daquela substância e viver através daquilo. É uma fé que não desanima. Porque quando o crente é provado, quando ele é tentado, ele sabe que ele tem que ter paciência para aguentar firme ali. Isso também é uma fé em ação.
Então, as obras fazem parte da vida cristã. Se você tem fé, você vai querer ajudar o seu próximo, mas sabendo que não são aquelas obras de dar sopa, dar roupa e etc., que te salvam, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Que Deus possa acrescentar bênçãos à meditação da sua palavra. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado por esta pequena e simples meditação, mas que nos ajudou muito, Senhor, a saber que o Senhor quer que nós estejamos com uma fé viva e não uma fé morta, Senhor. Porque pela graça somos salvos mediante a fé, e não de obras, Paulo. Mas, Senhor, nós sabemos muito bem, Tiago está nos mostrando que a fé, ela opera também em obras, Senhor. Mas isso não está ligado à nossa salvação, a algum mérito próprio, mas nós fazemos aquilo porque estamos cheios do amor de Deus. E o amor de Deus é caridoso, o amor de Deus não suspeita mal, e é este amor que nós levamos com a relação ao nosso próximo. Então ajuda-nos, Senhor, a ter uma fé viva e eficaz na Tua palavra e não sermos egoístas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa vos abençoar e até a programação, até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.